Então vamos lá, gente, se organizando, na almofadinha, ajustando os isquios. Mantendo a coluna ereta e relaxando. Relaxando o rosto. Já vai desfazendo das tensões possíveis aí, até nas expressões. Faz uma longa inspiração, relaxando. A gente também pode entrelaçar as mãos, inspirando, elevar os braços, alongando, expandindo. Inspira, exalando, afasta. Gira um pouquinho os ombros para trás, aproximando os ombros das orelhas, de maneira suave. Ele traz para frente. Vou parando. Mão esquerda no ombro direito. Inspiro, exalando, alongo aqui o pescoço, aproximando a orelha do ombro esquerdo. Respira. Volta para o centro e troca a posição da mão. Inspirando, aproxima a orelha direita agora do ombro direito. Tem propaganda? Pode ser assim. Volto. Elevo a testa na direção do teto e vou fazendo giros. Relaxando. Isso aí a gente vai se preparando minimamente aí para quando estabilizar, parar de uma vez assim, né? E agora pro outro lado. E vai parando, observando como se sente. Se precisar trocar a posição das pernas, mas mantém os joelhos confortáveis. Eu vou usar isso aqui por conta dos bichinhos. O topo da cabeça para o alto. Os ombros e o pescoço relaxados, os braços pesados, e eu posso apoiar as mãos sobre os joelhos ou fazer uma cuiazinha aqui nas mãos. E me sentir como aquela arvorezinha, ou ainda como uma montanha. Hoje a gente pode se imaginar enquanto uma montanha firme, com a base firme, aterrada, enraizada, pesando sobre a terra. As paredes dessa montanha é o nosso tronco, na direção do topo dessa montanha, que é a nossa cabeça. E aí a gente vai se sentindo e ganhando essa estabilidade do corpo. Para poder meditar. Corpo firme e relaxado, rosto relaxado, pálpebras relaxadas, então eu posso fechar os olhos,
Relaxo também a mandíbula. E vou internalizando até me encontrar com a respiração. Com o percurso natural que faz o ar. Com a entrada e a saída do ar pelas narinas. Vou tendo como base da observação a minha respiração. E eu vou imaginar, eu vou primeiro observar cada instante da minha respiração, cada instante da inspiração e cada instante da exalação. Sem pressa para completar um ciclo de respiração. Completamente presente a cada instante, observando aquilo que estou fazendo agora. Eu estou respirando. Imagina que a cada inspiração e exalação é como se fosse um passo que eu estou dando. E eu vou realizando essa caminhada. É uma caminhada onde eu não tenho pressa alguma. Eu apenas aprecio cada passada no chão. Cada instante que surge no presente. Então, comparando essa caminhada com a minha respiração, eu posso perceber se eu estou caminhando lentamente, pisando cada partezinha do pé no chão, na terra, e eu posso me imaginar de pés descalços. Apreciando cada instante da inspiração e da exalação e caminhando para um lugar que não tem um destino. O destino é o presente, então eu apenas caminho. Sem a expectativa do depois, eu aprecio o presente, o simples caminhar, o simples respirar. E eu posso imaginar paisagens. Imagina que eu sinto a beleza dessa paisagem não através dos olhos que veem,
mas através do alento da respiração, como se eu pudesse sentir a integração com esse lugar por onde caminho. A cada respiração eu tento que o meu corpo esteja mais leve de possíveis tensões e o meu rosto se encontre com uma serenidade. Observe que o meu corpo se sente algum desconforto, alguma fadiga, algum cansaço. Ou se sente prazer a cada respiração, não julga. Apenas observe. O que essa paisagem do agora te sugere. No seu sentir, observe. Enquanto caminha, enquanto respira, observando cada passo, cada instante da respiração. Então imagina que você avista uma árvore, imagina essa árvore, para na frente dessa árvore, sente essa árvore, com os pés na terra, se comunica com a firmeza e a leveza, a maleabilidade dessa árvore. Se imagina sentando no pé dessa árvore e repousando no pé dessa árvore. De olhos fechados, você se entrega nas suas profundezas. Respirando junto com o todo ao seu redor. Compreendendo que tudo respira. O ar que está aqui dentro de mim é o mesmo ar que está aí fora. Que as plantas também respiram. O fogo, o calor do sol também me mantém aquecido. Mantém a temperatura desse corpo funcionando. As águas, os fluidos da chuva, dos oceanos, dos rios, também correm na minha veia através do meu sangue e dos meus fluidos.
que a terra é o meu próprio corpo que se sustenta como o corpo de uma árvore. E eu entendo que sou um com o todo. Entendo que minha natureza não está separada. Ela faz parte de uma inteligência ainda maior que a minha, que a inteligência da mente, que é somente uma partezinha dessa unidade. Mas agora a minha atenção não está na mente, está na integração, está no meu coração. Levo a energia da respiração para o coração. E repouso, sentindo e apreciando essa paisagem, que é a paisagem interna. As possíveis paisagens do ser. Que não tem forma. Cada um pode sentir. Eu imagino várias paisagens se formando na mente de vocês, mas o sentir e o apreciar é semelhante, não tem forma. Deitados na terra, sente esse acolhimento. Todos esses elementos dançando a dança da vida, essa vida que está agora presente, aqui, onde quer que eu esteja. E que me identifica não com um estudante, uma mãe, um funcionário, uma companheira, mas como filhos e filhas da terra, pertencentes à grandeza da vida que está no aqui e no agora. Respira profundo como um alento e como um abraço. Então se levanta, se imagina levantando desse lugar de descanso, de repouso, e toca as mãos na terra, em sinal de reconhecimento e agradecimento. Das nossas raízes, da nossa ancestralidade anímica. Porque somos filhos do
vento, do ar, das águas, do espírito, do fogo, né? Do espírito que nos ronda, além dos laços sanguíneos. Reconhece, coloca a mão no coração, e quem se sentir convidado a colocar a mão no coração, a mulher pode trazer a outra mão para o útero também. Ou o homem também pode sentir esse lugar de força. Se reconhece, faz respirações profundas. Apreciando cada respiração como um alento. Então, traz as mãos unidas em prece no centro do coração, simbolizando essa unidade, essa comunhão com a essência do ser, que não está separado do todo. Esse todo, independente de onde a gente esteja agora, das condições, das circunstâncias, está em nós, o todo está em nós. E podemos nos reconhecer nesse todo, conhecendo também, tendo a compreensão da nossa natureza, da natureza do nosso corpo, da natureza da nossa mente. Escolher conscientemente com que se identificar e com que não se identificar, para se aproximar da nossa essência. Inspira profundamente e vai reconhecendo esse corpo, retornando dessa caminhada, dessas paisagens e guardando essas memórias dentro, reconhecendo como algo interno, como algo sagrado dentro de nós, acolhendo esse lugar silencioso e imenso do ser. E sem pressa, vai fazendo pequenos movimentos, voltando, retomando os sentidos e observando como você se sente. Mas as sensações. Qual o estado em que você se encontra? Quem se sentir convidado a manter os olhos fechados, ou até deitar-se para ouvir os valores, certo? Não se cobra de ficar com os olhos abertos, certo? Como for mais confortável para receber esses valores. E lembrando, né, que essa meditação foi uma meditação com visualização guiada e para nos guiar também a uma essência que é interna, pode ser nossa, pode ser algo além dos sentidos, né? Às vezes a gente acha que só pode sentir a paz, o prazer, se estiver num lugar
Ai, na frente do mar, na frente, mas a gente tem tudo em nós. Lembrar disso e lembrar também que existem várias outras técnicas e métodos de meditar. A meditação silenciosa é muito simples. É estabelecer-se numa postura, fechar os olhos, observar a respiração numa postura confortável. E tem outras como observar os movimentos da mente, sem se identificar, como se estivesse se vendo de fora. E várias outras técnicas, né? Então, é também uma forma de autoconhecimento. De conhecer enquanto ser integral e não ser desintegrado. Gente, vou pedir para a gente retomar aqui. Peço desculpa também pelos ruídos que surgiram da vizinhança, das motos, mas também tinham passarinhos. E faz parte, a gente nunca vai ter um silêncio zero. O silêncio, na verdade, e que vai ser o portal de hoje, né? É o portal do silêncio. É um convite para a gente se sentir silente, sem tantos ruídos. Não é que não vai existir a presença de sons e de ruídos. A gente sempre vai ter que conviver com isso. Mas é como a gente lida diante dos ruídos e de tudo que nos chega, todas essas visitas que vêm das pessoas, das relações, das situações, dos nossos pensamentos, de tudo isso. Enfim, vamos sair para voltar e eu já entro na leitura dos valores, certo? Que são 2, encerrando aí a nossa jornada com esses valores. Vamos lá, 1, 2, 3 e já volto, já, tá? Vou retomando e aí vocês fiquem à vontade assim para fechar os olhos, relaxar bem na escuta, certo? São 2 valores, Atma Vinigraha e Kshanti. E aí eu vou começar aqui. Pelo Kshanti, certo? Ele vem primeiro aqui no livro, vou começar por ele. Então, a palavra sânscrita Kshanti frequentemente é traduzida como tolerância ou capacidade de suportar. Mas essas 2 expressões portuguesas trazem um sabor negativo de sofrimento resignado. Quando, ao contrário, Kshanti é uma atitude positiva, não é uma resignação dolorosa. Uma tradução melhor seria acomodação. A atitude de Kshanti significa que eu, alegremente, calmamente, aceito aquele comportamento e aquelas situações que não posso mudar. Desisto da expectativa ou exigência pela mudança de outra pessoa ou situação, de forma a se moldar ao que penso ser agradável para mim. Eu me acomodo às situações e às outras pessoas alegremente.
Então, aí todos os relacionamentos requerem acomodação. Este valor deve ser construído a partir da compreensão da natureza das pessoas e do relacionamento entre elas, dos relacionamentos entre elas. Nunca encontrarei numa pessoa todas as qualidades de que gosto ou todas de que não gosto. Qualquer pessoa será uma mistura de coisas que acho interessantes e outras que considero desinteressantes. Similarmente, eu terei o mesmo impacto nos outros. Ninguém vai me achar agradável por completo. Quando reconheço esses fatos, vejo que todos os relacionamentos requerem alguma acomodação da minha parte. Não estarei disposto, ou talvez não serei capaz de mudar e satisfazer todas as expectativas que o outro tem de mim. Tampouco os outros estarão dispostos ou serão capazes de mudar e satisfazer todos os meus critérios em relação a eles. Nunca encontrarei um relacionamento que não requeira acomodação. Alguns pontos precisam ser acomodados. Em especial, os relacionamentos que envolvem características que me desagradam muito em alguém requerem a acomodação da minha parte. Porque senão vai ser um inferno. Se eu for capaz de modificar a pessoa, ou se puder colocar uma distância entre mim e ela, sem faltar ao meu dever, tudo estará bem. Mas se não puder fazer isso, devo apenas me acomodar alegremente. Ou seja, devo tomar a pessoa como ela é. Não posso esperar que o mundo ou as pessoas mudem. Simplesmente não é possível compelir as pessoas a mudarem para satisfazer minha expectativa de como elas deveriam ser. Algumas vezes alguém pode mudar um pouco por mim ou pode tentar mudar, mas não posso contar com isso. Em geral, quando quero uma mudança nos outros, eles também desejam uma mudança em mim. Teremos então um impasse. Para que Chantilly diminua as expectativas, né? Aquela velha história das expectativas. Quando examinar meus processos mentais, provavelmente verificarei que, para minha surpresa, eu ofereço Chantilly mais prontamente para um tolo insuportável do que para o meu melhor amigo. Isto porque não espero algo sábio ou inteligente de um tolo, mas espero que meu amigo viva de acordo com certos padrões que considero adequados. Um tolo incorrigível não consegue me desapontar, mas outros, por uma razão ou outra, em algum momento conseguem. Não deveria ser assim. Minhas expectativas deveriam colocar todos na mesma categoria do tolo incorrigível. Ninguém deveria ser capaz de me desapontar, mas apenas de me surpreender. E minha atitude deve ser a de estar preparado para acomodar todas as surpresas possíveis. Devo acomodar as pessoas como faço com objetos inertes. Isto é, devo tomá-las como são. Eu não gosto de ser queimado pelo sol, porém não peço ao sol que pare de brilhar. Aprecio a bênção mista de um sol quente brilhando e entendo que, sendo uma bênção mista ou não, não posso desligá-lo. Não peço às abelhas que não tenham ferrão. Tampouco odeio as abelhas se, estando no caminho delas, eu recebo uma picada. Continuo apreciando a função da abelha e aproveito o mel. Porém, considero ser muito mais difícil ter, para com as pessoas, a atitude que tenho com os insetos e os objetos inertes. Posso me relacionar adequadamente com um objeto inerte ou com uma criatura selvagem porque não espero qualquer mudança deles. Mas espero que as pessoas possam mudar para se tornarem mais agradáveis a mim. Mantenho minha mente agitada com exigências contínuas por mudanças, de forma que os outros em minha vida sejam mais de acordo com as minhas preferências. De fato, nem os humanos podem ser capazes de mudança. Frequentemente não conseguem mudar ou por falta de força de vontade ou por falta de vontade.
Quando alguém não consegue mudar, ainda que deseje mudar, é porque não possui força de vontade. Nada mais há a fazer a não ser acomodar esta pessoa. Quando uma pessoa não muda porque não deseja tentar a mudança, podemos tentar convencê-la a ter a vontade de se beneficiar de uma mudança. Se não for possível convencê-la, então acomode-a. O que mais se pode fazer? De qualquer maneira, o mundo é amplo. A variedade torna-o mais interessante. Há espaço suficiente para acomodar a todos. A gente não precisa ser escravo de uma convivência. Às vezes, por que é preciso acomodar? Porque tem relações que a gente precisa ter para o resto da vida, né? Ao mesmo tempo, outras que a gente está vivendo no momento, precisa de acomodação também, porque ninguém vai atender a todas as expectativas da gente. Mas a gente tem que lembrar isso, que ninguém é escravo de certas circunstâncias e certas relações. Até a distância é preciso haver alguma acomodação. Às vezes a gente escolhe viver longe de uma pessoa, mas ainda assim a gente está completamente incomodado com as escolhas dessa pessoa, né? Com a forma dessa pessoa. Então, essa acomodação é um estado de paz interior que a gente vai exercitando. Aí, mais um tópico. É o penúltimo tópico. Responda à pessoa, não à ação. Para descobrir dentro de mim o valor pela acomodação, eu deveria olhar para a pessoa por trás da ação. Em geral, é quando estou respondendo ao comportamento da pessoa, à sua ação, que acho difícil ser acomodativo. Quando tento entender a causa por detrás da ação, coloco-me numa posição de responder à pessoa e não à ação. E então minha resposta para esta pessoa pode ser uma resposta acomodativa. Tento ver o que existe por detrás do súbito ataque de raiva ou da explosão de ciúmes ou da conduta dominadora e exigente de alguém e respondo à pessoa, não às ações. Se não consigo ver o que há por trás das ações, ainda assim tenho em mente o fato de que muitas razões desconhecidas por mim armam o palco para qualquer ação por parte da outra pessoa. Com esta disposição de espírito, acharei natural ser acomodativo. Se minha interação for com a pessoa em vez da conduta, conseguirei me manter calmo. De fato, a dissolução de qualquer discussão entre pessoas é quase sempre o resultado de uma apreciação mútua, feita pelas pessoas, em vez de uma nova atitude quanto à conduta irrefletida. Geralmente, quando a gente se acerta com alguém, é porque a gente pensou na pessoa, né? Pensou nas razões, nos motivos, e não ficou preso à ação, né? Reações mecânicas impedem a acomodação. Ou seja, se a gente está sempre reagindo mecanicamente, a gente não vai conseguir realizar essa ausência de expectativas, essa acomodação. Então, a gente precisa estar sempre atento, presentes. Para ser livre ao interagir com uma pessoa, devo ser livre de reações mecânicas. Tenho que escolher minhas atitudes e realizar as ações deliberadamente. Uma reação é um tipo de conduta mecânica e não deliberada. É uma resposta condicionada, extraída de experiências anteriores, sem autorização prévia da minha vontade. Na verdade, é uma resposta que não foi avaliada conforme a estrutura de valores que estou tentando assimilar, mas que somente ocorreu. É como se você já tivesse uma memória no seu corpo que lhe ativa certos gatilhos, assim, né, de reação. Você não para pensar nos valores que você quer viver agora, que você tem valorizado, por exemplo, quando você reage a alguém. Algumas vezes a minha reação pode ser uma ação ou atitude que mais tarde, após reflexão, eu aprovaria. Ou outras vezes minhas reações podem ser completamente contrárias às atitudes e ações que eu gostaria de manter ou fazer. Reações podem ir contra toda a minha sabedoria, estudo e experiência anterior.
esses fatores são relegados e a reação ocorre. Posso ter lido todas as escrituras do mundo, posso ser um ótimo estudante de sistemas éticos, posso ser um profissional diplomado em dar conselhos aos outros, mas quando acontece a reação, esta será exatamente tão mecânica como a de qualquer outra pessoa. Sabedoria, aprendizado, experiência não me servirão de nada. Portanto, até que meus valores éticos se tornem completamente assimilados, estabelecendo uma base a partir da qual atitudes e ações corretas surjam com espontaneidade, devo, através da atenção, evitar reações e, pelo contrário, deliberada e refletidamente, escolher minhas ações e atitudes. Quando evito reações, estou livre para escolher minhas ações e atitudes. Posso ser acomodativa em meus pensamentos, palavras e ações. Então, não é fácil, a gente não vai fazer isso espontaneamente, agir corretamente, espontaneamente, como a gente gostaria, se a gente não treinar a mente mesmo, assim, de, tipo, respirar, mesmo que a gente pense 1000 coisas, a gente observa o que está pensando e vai tentando acomodar, né? Assim, pensar em tudo antes de reagir. Porque aí vem também aquelas impurezas da mente, né? E aí a gente vai se tornando pesado e vai carregando pesos que não adiantam, não fazem, não dão leveza à nossa caminhada. Aí, a última partezinha, Kshanti, ahimsa, são qualidades de um santo. Quem leu a ahimsa aí, né, viu? A acomodação é uma qualidade bela e santificada. Dentre todas as qualidades, ahimsa e kshanti constituem as qualidades de um santo. As qualificações mínimas para um santo são essas duas qualidades. Não é preciso ter sabedoria, nem é necessário o aprendizado das escrituras para ser um santo, mas a pessoa deve ter esses dois valores. Um santo é uma pessoa que nunca fere de maneira consciente outra pessoa, pela palavra, ação ou pensamento, e que aceita as pessoas, boas ou ruins, exatamente como elas são. Que tem uma infinita capacidade de acomodar, perdoar e ser compassivo. Essas qualidades, acomodação, perdão, compaixão, estão incluídas na qualidade chamada Kshanti. Um santo sempre é dotado de Kshanti, uma capacidade infinita para a compaixão. Ele responde à pessoa, não à ação. Ele vê a ação errada como um erro originário de um conflito interno. E é compassivo para com a pessoa que o comete. Uma atitude de Kshanti, acomodação, expande o coração. Este se torna tão amplo que aceita todas as pessoas e circunstâncias exatamente como elas são, sem desejos ou cobranças de que sejam diferentes. Isso é Kshanti. É isso, gente. De repente a pessoa está tão amargurada, chateada, com raiva, e a gente vai e responde e se identifica com aquilo que ela sente, porque também a gente conhece a raiva, conhece, né? Esses sentimentos a gente também conhece. E piora a situação da pessoa. Então, às vezes, olhar de fora com alguma distância e olhar a situação sem reagir imediatamente faz a gente conseguir se acomodar também num lugar que não tire a gente, né? Quando a gente entra em meditação, por exemplo, a gente escuta ruído, alguém abre a porta, mas a gente tenta se manter ali, né? Então, de alguma forma, a gente tem uma atitude mais meditativa diante da vida mesmo, das pessoas e das situações. Então, é isso que o Kshanti fala, é um desafio, principalmente com aquelas pessoas que a gente convive mais, que a gente precisa conviver, mas se um dia a gente conseguir aceitá-las, né, e ter nosso espaço, a gente vai viver melhor, porque a gente pode também respeitar o nosso espaço. A gente não é obrigado a estar toda hora identificado
as questões das pessoas. E aí eu vou passar para o próximo, que é o Atma Vinigraha. Atma Vinigraha significa domínio sobre a mente. É complementar, né, a essa atitude de acomodação. A palavra sânscrita, aí nesse começo tem essa coisa do sânscrito, sabe? Mas tenham paciência que vai embalar aqui o texto. A palavra sânscrita Atma é basicamente o nome para aquilo que é indicado pela primeira pessoa do singular eu. Atma é eu, mas tem diversos aspectos do eu, né? Nesta concepção, Atma indica muitas coisas que, dependendo da construção de referência, tem o sentido de eu. Atma pode ser usado para o corpo físico, ou pode se referir às suas funções vitais. A mente também pode ser chamada Atma. Algumas vezes, Atma refere-se ao ego, o Ahankara. Ahankara é o ego. Mas também, né, a gente pode confundir o ego com o eu, e ele também pode ser chamado de Atma. Atma também é Satchidananda, a consciência, sem tempo, sem limites, que é o verdadeiro do eu, né? Existem vários aspectos do eu, todos eles estão integrados nesse eu maior, nesse eu verdadeiro, que é Atma também. Menos claramente, mas num sentido semelhante, a palavra eu, quando analisada, refere-se a várias funções e grupos, tanto quanto ao conteúdo final do estado de ser eu, dependendo do contexto de quem fala. Eu estou cansado. Nesse caso, eu é o corpo, o eu corpo. Eu estou com fome. Este é o eu sistema fisiológico. Eu sei disto. Eu estou triste. Eu decidi fazer isso. Eu aprecio isto. Todos são atividades desse eu mente, desse eu ego, né? O eu pode significar quando quem fala sabe a natureza de si mesmo. O simples eu sou de Satchidananda, a completude de que não pode ser qualificada. É quando a gente estava meditando e a gente se viu naquele estado de integração. Esse eu, enquanto consciência, também, se a gente se reconhece dessa forma, a gente pode se reconhecer esse eu também enquanto nós. Isso também sou eu, né? Isso sou eu. Aqui, no contexto da instrução, vê só, gente, esse livro, eu esqueci de falar isso para vocês, mas esse livro é uma conversa entre Krishna e Arjuna. Arjuna no meio da batalha lá do Mahabharata, uma batalha muito difícil para ele conseguir vencer. Ele conta com os conselhos, né, e as instruções de Krishna. E aí, quando ele pergunta, né, como ele pode ser livre, algo assim, aí Krishna fala desses 20 valores que tem nesse livro. Aqui ele diz assim: aqui no contexto da instrução do Senhor Krishna para Arjuna, Atman simplesmente significa a mente. Antakarana. Vinigraha significa restringir ou controlar, que de maneira a evitar qualquer conotação. Restringir ou controlar de maneira a evitar qualquer conotação de coerção ou repressão. É traduzido aqui como domínio ou comando. Então, esse comando da mente não é uma coerção, não é uma repressão. Não pode ser assim, repressivo, negativo, né? É um domínio. Sermos senhores e senhoras dos nossos próprios domínios. Conhecer-nos, né? Saber-nos. O que é domínio da mente? É controlar ou investigar a massa cinzenta, as células do cérebro? Não. Aquilo que deve ser dominado não é o cérebro. O que deve ser dominado é a sua maneira de pensar.
A mente é um caleidoscópio colorido de pensamentos fantasiosos que vêm e vão. Nem constante nem inquieta, sujeita a súbitos movimentos caprichosos, a mente é volúvel por natureza. Mas eu, o pensador, o observador, não necessito preencher as fantasias nem ceder aos caprichos da mente. Muitas são as fantasias e noções. Isto é a mente. Mas eu sou a autoridade aprovadora. Eu posso aprovar ou não o pensamento que ela me sugere. Por mais bem, elaborado que ele seja, A gente tem que lembrar que a mente mente. Mas existe na mente também, assim como existe na mente os pensamentos, as memórias, existe também a inteligência, a intuição, que é o lado bom da mente, que é o lado espontâneo da mente, mais relacionado com o ser mais integrado, E não esse ser que está toda hora se relacionando com os movimentos externos, Então, vamos lá. Mesmo em termos relativos, a mente não é uma entidade definida, mas apenas uma coleção mutante de pensamentos moldados pela minha forma de pensar. Em geral, estas maneiras de pensar são de 3 tipos. Impulsiva, na qual pensamentos não examinados, nascidos do instinto, mantêm o poder. Mecânica, na qual um condicionamento prévio existente direciona a mente, que é como se você já estivesse pronto para reagir daquela forma, mecânica. E deliberada, espontânea, onde o meu buddhi, que é a função avaliadora da mente, a inteligência, a que para pensar, para ver, conscientemente examina minhas ideias, aceitando-as ou descartando-as de acordo com minha estrutura de valores. Existe um 4º modo de pensar, o espontâneo. Eita, gente, eu falei espontânea do Buddha, mas era deliberada. Deliberada é uma escolha que a gente faz de parar para pensar. Boa tarde. Só um instante. Oi, moço. Só um instante. Irmã? Moço. Eu de Valéria. Oh, obrigada, tá? Eu tô aqui numa meditação. Desculpa não atender você bem. A vizinhança veio trazer alguma coisa, alguma encomenda. Mas vamos lá. Então, essa coisa do Buddhi, apesar de ser a parte inteligente da mente, é uma escolha nossa de pensar inteligentemente sobre uma situação, Observar de acordo com a minha estrutura de valores. E o 4º modo de pensar é o espontâneo, que é a intuição. É aquilo nascido de um lugar mais puro da mente. Espontâneo, no qual os meus pensamentos, sem deliberação, concordam com os mais altos valores universais. Esse tipo de pensar espontâneo só se manifesta em nível absoluto naquele que tem o autoconhecimento. No nível relativo, o pensar espontâneo reflete o grau em que os valores universais se tornaram valores pessoais, já foram assimilados, Em essência, o pensar espontâneo é o completo Atma Vinigraha, é o completo comando da mente. É quando você simplesmente tem uma mente equilibrada com os mais altos valores que você já está buscando e já está conseguindo assimilar e já se expressam naturalmente, sem precisar fazer avaliações e esforços. Como preparação para o autoconhecimento, preocupamos-nos com Atma Vinigraha relativo. Se isso se relativiza, a gente ainda está ali atento, observando, buscando isso se assentar completamente na gente.
Atma Vinigraha, domínio sobre minhas maneiras de pensar, pode ser somente relativo, uma vez que o completo controle requer conhecimento do ser. Apenas este pode destruir por completo o domínio de gostos e aversões que impulsionam e condicionam minha maneira de pensar. Assim, o que é isso, né? A gente fica escravos, praticamente, dos nossos gostos e aversões, porque isso é certo, isso é errado, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu aceito, isso eu não aceito. E aí a gente sempre vai ter embates, impasses e coisas a julgar, e aí a gente volta para aquele valor que é difícil a acomodação quando a gente não consegue dominar a nossa mente, quando a gente não consegue parar para avaliar, para rever os nossos valores, quando a gente não tem valores, né? Então, assim, quando o Senhor Krishna diz a Arjuna que Atma Vinigraha é parte de Yana, preparatório para o autoconhecimento, esta qualificação deve ser tomada como relativa. O que é o domínio relativo? O domínio completo é caracterizado pela espontaneidade. Se sou impulsivo ou condicionado ainda, eu não sou um mestre, né? Eu não sou um senhor dos meus próprios domínios. Se sou deliberado, se eu ainda penso, se eu ainda preciso fazer avaliações dos meus valores, da situação, eu sou um mestre relativo. O domínio relativo é caracterizado por vigilância e deliberação. Tenho um domínio relativo sobre os meus modos de pensar, quando racionalmente examino meus pensamentos e os aceito de maneira consciente ou os descarto. O domínio relativo significa tanto submeter todos os impulsos a um exame racional rigoroso, como também quebrar qualquer hábito de cair no automatismo. Aí, Shama, Dama e Samadhana, que são termos sânscritos frequentemente usados para indicar diferentes aspectos de Atma Vinigraha. Shama é compreendido como disciplina sobre o pensamento no nível onde eles surgem. Enquanto Dama, tipo, se eu consigo, antes de ficar com raiva de uma pessoa e dizer uns desaforos para ela, parar aquele pensamento e resolver eles, eu já resolvo no Shama, na origem do pensamento. Já Dama indica a escolha exercida sobre pensamentos e ações no nível da expressão dos órgãos dos sentidos, que é falar, dar um soco, né? Tipo, aí eu já posso controlar isso também, né? Aí já não consegui ultrapassar o pensamento, mas consegui parar uma ação. Samadhana significa Chitaika grata. Ó, gente, o sânscrito fazendo de gato sapato. Que literalmente indica o foco da mente em um ponto, um modo metafórico de descrever a capacidade da mente de permanecer numa determinada linha de pensamento, uma certa estabilidade de pensamento da mente. Chitaika grata é a arte de aplicar a mente numa direção específica por um espaço de tempo. Quando a gente medita, a gente está delimitando o espaço da mente, a gente está ajudando a exercitar Atma Vinigraha. O exercício da escolha no nível de Shama e Dama estabelece uma mente tranquila capaz de Samadhana. A arte de Samadhana pode então ser aprendida aplicando-se à mente uma vigilância aguçada ante as distrações. Tudo que envolve Atma Vinigraha é atenção e vigilância. Se estou alerta e consciente do que minha mente está fazendo, sempre terei escolha sobre minha maneira de pensar. Com escolha, posso mudar. Posso submeter o comportamento aos meus valores. Com escolha, posso aprender com os erros.
Com escolha, posso manter compromissos frente às distrações. A escolha requer um estado alerta, o que torna possível um domínio relativo sobre meus modos de pensar. É isso, gente. Porque isso tem a ver com o convite a gente viver o portal do silêncio. Porque é isso, é o que eu falei. Não é que a gente vai viver uma distância dos ruídos, das situações, das pessoas, das convivências. É que a gente precisa encontrar um lugar da mente não reativo, mas controlado mesmo. Mas não é para ficar se culpando, isso ser um peso. Não, é uma atitude de atenção, uma atitude de vigilância. Isso, a gente não precisa colocar essa palavra num lugar pesado nem negativo, né? A gente pode viver o presente com mais responsabilidade e com mais leveza mesmo. Imagina a gente se libertar dos pesos que causam as nossas ações impensadas, né? Então, a gente vai se tornando cada vez mais íntegro com o que a gente acredita, com os valores que a gente esqueci, mas que a gente cultiva, né? Que a gente tenta nutrir. E aí a gente não vai se tornando, a gente não fica tão desintegrado, a gente vai se integrando. E o autoconhecimento é que propicia isso. Essa vontade de ser mais presente, de ser autorresponsável, sem ficar transferindo para as coisas que a gente tem, ou as nossas funções, ou as pessoas que convivem com a gente, com tudo isso que a gente viu em todos esses valores, né? E que a gente pode revisar. Vai chegar mais um valor que também é complementar a esses. Tem alguns outros valores pincelados, mas eu escolhi bem, sabe? Os que agem mais no nosso cotidiano, são mais eficientes, assim, pra gente trabalhar. Então é isso. Vou encerrando, gente. Temos aqui 1 hora já.